Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui uma reflexão, uma mensagem da parte de Deus, que está no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 6. Daniel capítulo 6 e versículo 3. Uma mensagem rápida, uma mensagem da nossa realidade que nós estamos vivendo hoje. Não vou ser enfadonho, não vou demorar, mas eu creio que vai ser forte. Amém? Glória a Deus aí, Valdeci Carmo da Silva, Valdeci, homem de Deus, Raimundo Marques, glória a Deus, Michele, mulher de Deus, Jéssica Gabriel, homem de Deus, homem ungido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus, ô glória. Vamos lá então, Daniel capítulo 6, verso 3. Eu não vou ler todo o texto, que fica cansativo para quem está vendo, mas vou explicar. Daniel, ele ia ser nomeado para governador geral do reino. Então, os seus amigos, colegas e outros que faziam parte ali do reinado ficaram com inveja do Daniel. Então eles falaram assim: vamos derrubar Daniel, vamos fazer um decreto para que a pessoa que orar... Saudade da Thaís, também estou com saudade de você, Michele. E a Thaís está aqui, dando um abraço para ti. Então fizeram um decreto para derrubar Daniel. Qual o decreto? Aquele que orar está no versículo 7. Que aquele que orar ou fizer petição para qualquer ser humano, para qualquer Deus ou qualquer ser humano, né, nos próximos 30 dias será executado. Só podia fazer pedido ao rei. Então, e a pessoa ia ser lançada na cova dos leões. O mais interessante, sabe o que é? É que o decreto ele foi feito. Fizeram um decreto, juntaram políticos, juntaram aqui superiores, prefeitos, conselheiros, governantes, todos contra Daniel. Irmão, olha o tanto de gente que se voltou contra Daniel. Prefeito, governante, conselheiro, tudo de gente que faz parte do governo, todo tipo de politicagem naquele tempo, se voltaram contra Daniel. Então Daniel ali estava combatendo inimigos políticos e também pessoas que estavam com inveja do cargo dele, que ali ele ia receber um cargo de governador geral do reino. Ficaram com inveja. Poxa, Daniel vai ser governador. Tia Edna Brito, um abraço. Daniel, um abraço. E poxa, Daniel vai ser governador. E começaram a querer puxar o tapete de Daniel. Irmãos, é muito feio alguém querer puxar o tapete do outro, porque o outro está se dando bem, porque o outro está crescendo, porque o outro está tendo destaque. Nós vemos em todas as áreas, em todos os lugares, pessoas que tentam puxar o tapete das outras porque está se dando bem, porque está crescendo, porque está se destacando no que faz. Então Daniel estava sendo perseguido politicamente, porque ele era um ótimo homem que estava se destacando na política ali como governador. Então ali o decreto foi o seguinte: aquele que orar, aquele que pedir algo que não seja para o rei, vai morrer, vai para a cova dos leões. E Daniel, ele tinha um costume, irmãos, e é esse costume de Daniel que eu quero trazer para hoje, essa palavra. Qual o costume de Daniel? Está no versículo 10. Daniel 6:10. O costume era esse, que Daniel orava a Deus no seu quarto 3 vezes ao dia. Daniel orava em casa 3 vezes ao dia.
Irmãos, e nós religiosos, nós que temos fé, não importa a sua religião que você está assistindo aí, mas nós que temos fé em Deus, nós estamos muito acostumados a ir para a igreja, orar na igreja, né? Falar com Deus na igreja. Na hora que tem um culto, levanta a mão e adora com os irmãos, né? Pega na mão do irmão, adora. E a gente está acostumado a adorar no templo, né? Adorar na igreja. Adorar na igreja. Agora, eu quero ver nós sermos igual Daniel, porque Daniel orava em casa. Daniel, Júnior Benevides, um abraço. Daniel, ele orava em casa. Valdeci, um abraço. Daniel, ele tinha 3 vezes por dia, ele orava em casa. Caiu o celular aqui, misericórdia. Daniel, 3 vezes por dia, ele orava em casa. Ele tinha o costume de orar em casa. E nós, irmão, nós somos acostumados a orar na igreja, a falar com Deus na igreja. O povo está acostumado a ir ao templo, a adorar a Deus. Mas em casa, o povo não está acostumado. O que aconteceu? Nessa pandemia, está todo mundo doido. Nessa pandemia, é crente vendo música do mundo. É crente postando música do mundo. É crente virando bicho, virando Zé Tele. É crente ficando doido. Irmãos, nós ainda somos crentes, dá uma glória a Deus aí. Nós ainda amamos Jesus. Não é porque os templos estão fechados que nós vamos parar de ser crente, não. Aleluia. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Você é um escolhido de Deus. E nós vamos se acostumar agora, igual Daniel, a orar em nossa casa. Nós vamos se acostumar, igual Daniel, a orar dentro de casa. Porque Daniel orava dentro de casa. O que Jesus fez com seus discípulos? Estavam passeando, e Jesus lá no templo, aquele templo maravilhoso, os discípulos se maravilharam com o templo, com a estrutura do templo, e começaram a mostrar: Jesus, olha que templo lindo, que templo maravilhoso, que templo bonito. Olha, Jesus, quão é belo esse templo. É muito bonito esse templo. E começaram a se engrandecer e olhar para Jesus, glorificando ao templo. E Jesus olhou para o templo, olhou para os discípulos e falou assim: olha, eu quero falar para vocês. Vai chegar um dia que vai ser derrubado esse templo, e não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar. Então Jesus estava dizendo, sabe o que, queridos? Que no dia que faltar um templo para adorar, nós seremos templo do Espírito Santo. Não é porque os templos estão fechados, queridos. Igual Jesus falou, o templo está fechado, mas hoje você é templo do Espírito Santo. Sabe o que eu vi um dia? Eu vi cenas no jornal de pessoas indo para a porta das igrejas fechada. A igreja estava fechada. E pessoas se ajoelhando na porta da igreja e orando nas portas das igrejas, pegando a parede, orando nas portas das igrejas. Eu não tenho nada contra, não. Porque é um lugar que nós devemos amar. Sim, é a igreja do Senhor, nós devemos amar. O templo aí onde nós se reunimos é maravilhoso, se reunir com os irmãos. Só, irmãos, que nesse momento as igrejas estão fechadas. E nesse momento você é o templo. Você é a casa de Deus. Nesse momento você tem que fazer o culto no seu lar. Como Daniel fazia. Ele orava 3 vezes ao dia na sua casa. E ele fez questão, Daniel. Ele subiu para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali ele orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se e rogou a Deus, o Senhor. Então, Daniel, com a janela aberta, orou ao Senhor, orou a Deus. Então, querido, nós temos o costume de realmente congregar, e congregar é maravilhoso, né? Congregar aumenta nosso amor pelos irmãos. Congregar faz a gente tolerar, aumenta a nossa tolerância com o outro. Nós toleramos mais os outros. Nós amamos mais os irmãos, né, na congregar. A Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros. Nós amamos mais os irmãos. Nós entendemos mais os irmãos quando congregamos, né? E nós toleramos mais os irmãos também.
Agora, muitas vezes fala, meu Deus, mas é muito chato, aquele irmão é chato, aquela irmã é chata. Nesse momento, você está com saudade até daquele irmão que é chato. Até daquela irmã que é chata. Sabia? Até daquele pastor que fala assim, fala pro teu irmão que tá do teu lado aí. Aí tu, oh meu Deus, eu não gosto disso. Você está com saudade disso. Você está com saudade de pegar na mão do irmão, de dar um glória a Deus, de dizer graça e paz. Amém? Mas eu quero dizer algo. É tempo da igreja voltar a buscar Deus em suas casas. A buscar Deus dentro de si, né? Porque a tua fé, ela não vai ser levada por homens. Não vai ser homens que vai colocar fogo na tua fé. Não. É você mesmo que tem que colocar lenha na tua fé. É você mesmo que tem que se alimentar. Apóstolo Paulo fala assim, eu não quero que vocês sejam como crianças que tem que colocar comidinha na boca, papinha na boca, comidinha, não. Só líquido, mamadeirinha, não. Agora é tempo, porque a criança, se você não colocar na boca dela, ela morre de fome. Mas agora você, que já é estatura de varão perfeito, que significa maturidade espiritual, viu? Não é que você é maturidade espiritual. Agora você já é grande, agora você pode pegar com a sua mãozinha e comer. Ou seja, você pode se alimentar. Então é papel seu e meu se alimentar. Então o que está acontecendo hoje? Está acontecendo que nós temos que ser como Daniel. Nós temos que ter o costume de Daniel de orar 3 vezes ao dia como ele orava. Amém? E houve o decreto e Daniel ali orou, não estava nem aí. Falou, eu vou orar para o meu Deus, não estou nem aí. Porque nós devemos respeitar a autoridade. Você tem respeito à autoridade? Você tem máscara aí? Está usando máscara? Crente tem que usar máscara. Viu? Porque a autoridade está dizendo que nós devemos usar máscaras. E a máscara, ela vai te proteger contra o mal que está acontecendo. A máscara não é nenhum errado, não é errado usar máscara, é de Deus. Usar máscara é de Deus. Amém? Porque você está obedecendo o que a saúde tem dito, o que o Ministério da Saúde tem falado. Nós temos que usar máscara para proteger a mim e as pessoas. Então não é errado usar máscara, é certo. O crente tem que usar máscara, tem que se proteger. Agora, quando alguém falar que você está proibido de adorar o teu Deus dentro da tua casa, aí sim, essa autoridade não vem de Deus. Nós temos que entender isso, né? Toda autoridade é constituída por Deus. Agora, quando essa autoridade quer te proibir de buscar o teu próprio Deus, aí tem algo errado aí. É o que aconteceu no tempo de Daniel. Daniel respeitava a autoridade. Só que aquela autoridade queria proibir ele de buscar o próprio Deus dele. Aí a autoridade divina é maior do que a autoridade da terra. Tá entendendo? Porque é um ciclo. Primeiro tem a autoridade divina, depois tem as autoridades terrenas, que são os governantes, né? A autoridade paterna e materna é teu pai e tua mãe. A autoridade espiritual, os pastores, líderes. Amém? Nós devemos respeitar todas as autoridades. Devemos respeitar. E os crentes não são doidos. Não é os crentes, irmão, que vão sair por aí sem máscara e vão dizer que Deus, ele cura e não sei o que, vai ficar assim. Não, nós não somos responsáveis. A nossa fé é uma fé responsável, é uma fé inteligente, é uma fé que crê que Deus capacitou os médicos para estarem aí cuidando do povo. Deus deu sabedoria para eles, Deus deu dom para eles para cuidar das pessoas. Então a nossa fé é uma fé inteligente, né? Lá em Tiago fala, se falta sabedoria, busca a Deus. E nós não é uma fé irresponsável, não vamos ser nós os crentes que vamos ser responsáveis, nós vamos ser responsáveis, respeitar as autoridades. Agora, se a autoridade se levantar e dizer que eu não posso adorar meu Deus, aí é diferente. Tá certo, as igrejas estão fechadas, vamos adorar dentro de casa. Amém? Nós vamos se levantar por aí e reclamar que está fechado. Não, vamos adorar dentro de casa. Porque Deus pode ser adorado dentro de casa. Não é no monte A ou no monte B ou no monte C.
Igual aquela mulher perguntou para Jesus: onde é que eu devo adorar meu Deus? E Deus falou assim: qualquer lugar ele busca os verdadeiros adoradores. Não é o lugar que determina a tua adoração. A tua adoração é determinada pela tua motivação. Você está adorando por quê? Porque pessoas estão vendo você adorar, ou porque você é um adorador de verdade, que adora dentro de casa? Amém? Então Daniel foi jogado na fornalha, caiu de novo. Daniel, ele foi jogado na fornalha. Que fornalha, rapaz, misericórdia, me perdoe. Daniel foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. E Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Aí alguns vão perguntar assim: mas por que Deus não livrou nos levantar? Deus é fiel, Ele nos levanta para dar vitória. Por que Deus não livrou Daniel da cova dos leões? Mas por que Deus deixou Daniel ir para a cova dos leões? Por que Deus ele permitiu isso? Irmãos, Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões para provar que nenhum leão tinha capacidade de devorar um filho dele. Que o leão não era maior do que a fé de Daniel. Ou seja, Deus, ele vai te livrar dentro da cova. Se ele não te livrar da cova dos leões, mas ele te livra dentro da cova. Dentro da cova ele te dá o livramento. Por que Deus permitiu o coronavírus no Brasil? Ah, meu Deus, pelo amor de Deus. Primeiro, uma série de fatores, né? Mas eu acredito que coronavírus, eu não posso falar que é uma maldição de Deus na terra, não. Não vou falar isso, não vou falar que Deus mandou, nem vou falar que Deus não mandou. Isso aí cada um tem sua opinião, né? Amém? Cada um tem sua opinião. Mas eu quero falar o seguinte, que Deus ele vai nos livrar dentro da situação. Assim como Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões, ele livrou Daniel dos leões. Ele não livrou Daniel de ser jogado na cova, mas ele livrou Daniel dos leões. Então talvez Deus vai permitir que você seja jogado dentro da cova dos leões, mas ele vai te livrar dentro da cova dos leões. Olha só o que fala no versículo 19. No raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova para saber se Daniel estava vivo. O interessante é que o rei que jogou Daniel dentro da cova ficou a noite toda jejuando por Daniel. Senhor, não deixa Daniel morrer. Senhor, não deixa Daniel morrer. E é tão interessante, irmão, que Daniel era tão homem de Deus, que o rei jejuou e os leões tiveram que jejuar e não comeram Daniel. Ficaram com fome. E ele falou assim: rei, Deus mandou o anjo amarrar a boca dos leões. O anjo, ele segurou a boca dos leões, ele fechou a boca do leão e ele não me comeu. Então, queridos, uma palavra profética para você. Deus, ele vai te livrar dessa cova de leões. Deus, ele vai amarrar a boca do leão. Ele vai fechar a boca do leão e o leão não vai te devorar. Amém? O leão não vai devorar você. O leão não vai devorar a sua família. O leão não vai devorar ninguém. Por quê? Porque você está dentro da cova dos leões. Mas tem um Deus maior, que é maior do que esse leão que está aí. Nós servimos o leão da tribo de Judá, que é maior do que o leão que tentava comer Daniel, que é maior que o leão que tenta travar a tua vida. É o leão da tribo de Judá, o nosso Deus. Amém? Então, queridos, eu quero frisar aqui na parte em que nós, os homens aqui na terra, nós precisamos orar dentro de casa. Queridos, eu já fui em templos bonitos, eu já fui no templo de Salomão. É a coisa mais maravilhosa, é enorme aquele templo, é coisa bonita, de encher nossos olhos. Mas nós temos que entender que quando Jesus Cristo falou assim, que esse templo vai ser derrubado, e não ficará pedra sobre pedra, ali aconteceu de verdade. O rei Tito, se eu não me engano, ele destruiu aquele templo, acabou com aquele templo, e o templo foi derrubado de verdade. Mas o âmbito espiritual é mais forte ainda, ou seja, ele quis dizer, sabe o quê? Que Deus, ele não habita em templos
feito por mãos humanas, de pedras, de tijolos, mas ali, a partir daquele momento, ele habitaria no coração do homem. Ele habitaria dentro de mim e de você. Então, há um Deus que habita dentro de você. Há um Deus que habita dentro de mim. E a Bíblia fala que aquele que crê, do seu interior fluirá rios de água viva. Dentro de ti há uma fonte que não seca. É uma fonte de Deus que não seca dentro de ti. Ela mata a tua sede. Ele falou para aquela mulher: você está bebendo a água, mas você vai voltar a ter sede, mas a água que eu lhe der não vai ter mais sede. Porque aquele que tem Deus dentro de si é morada do Espírito Santo. Aleluia. Hoje você é morada, você é casa do Espírito Santo de Deus. Dentro de ti há um Espírito Santo. E sabe o que ele faz na tua vida? Irmão, depois que os discípulos, na descida, lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, quando ele se encheu do Espírito Santo, Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Tiago era um ungido de Deus. Filipe foi transladado, pregou para aquele eunuco. Sabe o que é ser transladado, irmão? É você estar bem aqui em Imperatriz e ser transladado lá para Davinópolis, sem pegar avião, sem pegar carro. É você sair daqui e parar lá. Como? Não sei. Foi Deus que mandou. Se Deus quiser te transladar daqui para São Paulo, Ele lá e te leva. Porque ser cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Esse tempo é tempo de ser cheio do Espírito Santo dentro de casa. Eu acredito que essa palavra de Deus, ela vai trazer sobre nós um exemplo de Daniel. Seja igual a Daniel e ore dentro de casa no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.